Pai querido, abençoamos a tua filha, para que sobre ela haja a tua provisão e a tua revelação. Ajuda-nos em ti, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Bom estarmos aqui de novo, louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira não pude estar e já fiquei com saudade. Bom estar aqui na casa do Pai, junto com os irmãos, como eu sempre digo. É possível, sim, sentirmos a presença de Deus em casa, mas é na comunhão. É na comunhão que o poder de Deus se manifesta, é na comunhão que a bênção de Deus se multiplica. Então é importante, sim, estarmos aqui, juntos, na presença de Deus. Eu fico feliz quando eu peço a Deus que confirme a palavra que Ele colocou no meu coração para mim, para que eu não fique assim, ai meu Deus, será que é, será que não é? E o Senhor confirmou. Obrigada, Deus. E hoje eu quero falar de amor. Coisa linda, falar de amor. Ao longo dos anos, a gente ouviu muito falar de amor, nos livros, nos filmes, nas músicas, e nos ensinaram um amor que é romance. E romance é uma narrativa, romance é uma história. E não é isso que a Bíblia diz que é amor. A gente via nos filmes e a gente, não sei se os homens, mas as meninas ficavam assim, eu quero alguém que diga eu te amo. Eu quero alguém que diga que me ama. Mas não é isso que a Bíblia diz que é amor. Homem também? Que coisa linda! Porque eu falo assim, das princesas, né, de Disney, essas coisas, que a gente ficava olhando. Eu quero um príncipe que diga que me ame. Mas a palavra de Deus fala algo mais profundo. Eu quero que vocês abram, por favor, 1 João, capítulo 13. Eu achei tão interessante que eu nunca tinha percebido. Essa é a carta de João, não é o Evangelho. Mas no Evangelho ele fala lá, no capítulo 3, versículo 16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. E aqui, na primeira carta dele, no capítulo 3, no versículo 16, olha o que ele fala. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Os filmes românticos, aquilo que a gente lia de romance, as músicas que falam de amor, falam de palavras, falam de declarações. Mas o nosso Deus diz que amor é ação. É muito bom ouvir um eu te amo. É muito bom dizer eu te amo, Jesus. Mas o que Deus está dizendo aqui é que não basta só palavras. É necessário ação. E o apóstolo aqui na hora da oferta falou sobre compartilhar daquilo que você tem com o outro. E aqui, neste texto, está falando exatamente nisso. Olha o exemplo que Deus dá através de João. Se alguém tiver recursos e não se compadece de quem não tem, como é que pode dizer que ama? Que ama a Deus não pode, é impossível. E olha que interessante, eu estava meditando, eu falei, Senhor, a Bíblia fala lá que não são as obras que nos aproximam de Ti, porque o Senhor Jesus vai olhar para aqueles que disserem, eu fiz, eu aconteci, eu preguei, eu expulsei demônios. E Jesus vai olhar e vai falar, mas eu não te conheço. Então não são só as obras. Me explica um pouco mais disso, porque eu sou dessas. Eu gosto de perguntar. Eu pergunto para o Senhor, me explica mais sobre isso. E o Senhor me fez olhar para a palavra se
compadecer. Aqueles que falam, eu preguei, eu expulsei demônios. Aqueles que entregam ofertas volumosas, entregam porque se compadeceram, entregam por compaixão, ou entregam porque querem aparecer, ou entregam porque querem servir. Oh, meu diácono, muito obrigada, meu querido. Ou entregam porque querem que todos vejam que ele é bom. Até para dizer para Deus, Deus, olha aqui como eu sou uma pessoa boazinha, estou ofertando. O Senhor me fez olhar a palavra compadecer e me chamou a atenção. O amor é ação, sim. O amor não é sentimento. O amor não é frase bonita de efeito. O amor é ação, mas cuidado, o amor não se resume a obras. Porque há uma motivação para que atitudes de amor se manifestem. Compaixão. Jesus, quando curava, não vou lembrar aqui de textos, eu não relatei, mas vocês vão se lembrar, movido por íntima compaixão, curou o cego, porque se compadeceu daquela mulher, livrou a filha dela. Não era só a obra por si, para que todos vissem, havia algo sendo produzido dentro de Jesus, para que o amor, a ação de amor se manifestasse. E aí, a compaixão sem ação também não serve. Não adianta eu olhar para o irmão e falar, eu me compadeço dele. E o que eu faço por ele? O amor é a motivação da compaixão, juntamente com a ação. Que coisa linda. Filipenses capítulo 2... fala também dos afetos, mas fala da compaixão. Isso é produzido por Cristo em nós. É um sentimento, sim, compaixão é sentimento? É. Mas Filipenses capítulo 2 não para por aí não. Ele vai falar para que nós tenhamos a mesma atitude que Cristo teve. Então não basta ser ternos nos afetos, abraçar, né? Abraçar o irmão, graça e paz. Ai, que bom estar aqui contigo. Isso é afeto. Mas qual é a sua ação ao ver esse irmão? Então, a primeira lição sobre o amor, de acordo com a Bíblia, o amor se manifesta em atitudes. Mas para que serve o amor? Primeira carta de João, no capítulo 4, vamos lá. Versículo 11. Vamos ler até o 16. Primeira João, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele tem em nós, porque ele nos deu seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aleluia! Para que serve o amor? Deus é amor. Deus habita em nós, sim. Logo tem que ter amor em mim. Se Deus habita em mim, tem que ter amor em mim. Mas como as pessoas vão ver Deus? Não é possível vermos Deus. Mas como vamos manifestar Deus para as pessoas? É através do amor. A Bíblia diz que é através do amor que seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. E aí a gente estava falando de eleições, a gente passou esses últimos dias falando de eleições. E há a tal da polarização.
Por isso que eu falo, ninguém vai saber, não conto em quem eu voto. Eu não falo. Primeiro que o voto é secreto. Segundo que eu não quero entrar nesse blá blá blá. O voto sou eu e Deus, eu oro, vou lá e voto, acabou. Por quê? Porque hoje em dia, eu não me lembro disso ser tão acirrado quanto nos últimos anos. Tem dois polos, um briga com o outro, uma confusão. E os crentes estão envolvidos nisso. E o mundo olha para os crentes esperando o quê? A manifestação da glória de Deus. O mundo olha para os crentes esperando o quê? O amor como marca de que somos discípulos de Cristo. E os crentes estão envolvidos, perdendo tempo com discussão. Cuidado. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas se Deus é amor e se Deus habita em mim, o amor não pode se esfriar em mim. O amor não pode se esfriar na igreja, porque a igreja tem o Espírito de Deus. E Deus é amor. Então, o amor de muitos vai se esfriar. Cuidado para que não sejamos atingidos por esse esfriamento. Porque o mundo olha para nós, esperando de nós atitudes de amor e não só palavra. Jesus liberta? Sim. Jesus salva? Sim. Mas como vamos manifestar isso para o mundo? A Bíblia nos diz: amor. Para que serve o amor de Deus em nós? Para nos deixar confortáveis, no conforto da certeza de que somos salvos? Não, não é só para isso. É para que a gente possa manifestar ao mundo esse amor de Deus, através de Cristo Jesus, que está aqui, ó, em mim. Aleluia. Nós não vamos ter crédito perante o mundo como cristãos se nós não tivermos esse fruto sendo produzido em nós, o amor. Então, segunda lição sobre o amor. O amor manifesta Deus ao outro. O amor mostra a essência de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Aleluia. E aí, vamos para o terceiro ponto, e é onde eu vou me demorar um pouco mais, porque eu quero olhar um pouco para a vida de Pedro. E eu quero falar de desatar de ministérios. Na intercessão, nós estamos orando com relação a isso nesse mês de outubro, que o Senhor colocou no nosso coração, que haja um desatar de ministério, uma unção de ousadia nesse lugar, para que pessoas que têm a vocação e o chamado comecem a manifestar os seus frutos. Temos orado por isso na intercessão. Eu quero falar um pouquinho disso dentro desse tema de amor. Nós vamos lá para João, capítulo 21. João é o cara que fala de amor, não tem jeito. Antes de chegar na leitura do texto, eu quero falar um pouquinho de Pedro. Pedro trabalhava como pescador e ele se descobriu um vocacionado, porque Jesus olhou para ele e falou assim: olha, hoje você está pescando peixes, mas eu vou transformar você em pescador de homens. Houve ali um chamado. E ele caminhou com Jesus. Ele andou lado a lado com Jesus. Viu os milagres que Jesus fazia. E ali ele foi entendendo, conhecendo quem era Jesus. Até o ponto que Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro. Inspirado pelo Espírito de Deus, na revelação do Espírito, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí, não foi o homem que te revelou, foi o Espírito quem te revelou. Esse mesmo homem foi o homem que
Jesus também chamou de Satanás e pedra de tropeço. E eu falei, Senhor, como assim, né? O homem caminhava contigo, né? Via tudo. E o Espírito Santo me ensinou o seguinte: tudo que te afasta do propósito de Deus é do Satanás e é pedra de tropeço. Olha o que Pedro falou. Quando Jesus estava falando da ressurreição, vou morrer, vou ressuscitar. Pedro fala assim, que isso, Senhor? Mas não vai não, isso não vai acontecer não. E é aí que Jesus fala, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. E o Senhor me mostrou que isso aconteceu porque Pedro estava ali, na maior das boas intenções, querendo dizer que Jesus não ia cumprir aquilo que ele foi criado para cumprir. Então, atenção, aqui eu faço um parêntese. Pessoas, lugares e coisas que te afastam do propósito de Deus para a sua vida, é envio de Satanás e pedra de tropeço para você. Ah, mas ele é tão bonzinho. Ah, mas ele é tão gente boa. Desvia do propósito, não é de Deus. Ah, mas aquele lugar, eu sempre sonhei estar naquele lugar. Mas te afasta do propósito, não é de Deus, é pedra de tropeço. Cuidado, isso é um parênteses, porque eu estava meditando, eu acabo compartilhando as coisas que eu vou meditando, né? E esse homem, eu também entendi lá em, vamos abrir lá em, peraí, acho que é Lucas 22, só um minuto, gente, estamos em casa, não era para eu falar isso fez parte da minha meditação particular, mas se está vindo para eu falar, né, porque... Alguém me ajuda, por favor, a parte que Jesus fala assim, Satanás está querendo cirandar vocês. Deixa eu botar no Google aqui. Me perdoem, mas eu já me sinto muito... É Lucas 22? Lucas 22. Muito obrigada, meu irmão. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vamos continuar mais um pouquinho. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Agora, olha que interessante, eu nas minhas meditações, eu sempre falo para as meninas da célula, tem coisas que chamam a atenção e a gente tem que perguntar para Deus por quê. Por que no versículo 21, Jesus fala assim, Satanás pediu vocês para peneirá-los. 31. Peneirar vocês, como se peneira o trigo. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Aí eu fiquei pensando, por que Satanás quer a todos, quer bagunçar a vida de todo mundo, os discípulos ali, mas Jesus orou por você, Pedro? Será que os outros não mereciam? Não é nada disso. Não é nada disso. Porque ainda era necessário uma caminhada de Pedro para a conversão. E o que é conversão? Não estou falando de aceitar Jesus como Salvador. Eu estou falando de sair de um caminho
que te leva para longe do propósito e se converter para o caminho que te leva para o propósito. Era isso que faltava. A gente costuma dizer, e eu convido você depois a ler João capítulo 10, por favor, cuidado com o que a gente reproduz. Leia João capítulo 10, que diz lá que o ladrão ou o mercenário não vem senão para roubar, matar e destruir. Lá não diz o diabo, não diz, é o ladrão, o mercenário. E aí leia o contexto do capítulo 10 e você vai entender quem são esses. Mas a gente costuma dizer que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Não estou dizendo que o diabo é bonzinho. Ele quer destruir a gente, sim. Mas entre os crentes, o diabo quer tirar você da rota do propósito e te levar, sei lá, nem para onde. Você vai continuar vindo à igreja, você vai continuar louvando a Deus, mas você não vai fazer o que tem que ser feito. Você não vai fazer o que está no coração de Deus. Quando o diabo foi diante de Jesus e começou a falar, me adora que eu te dou o que você quiser. Jesus tinha consciência de quem ele era e disse, eu não preciso, eu já sou dono de tudo, eu já sei quem eu sou. Quando o diabo diz, então, você joga daqui, dá ordem para os anjos, que os anjos vão lá te acolher. Jesus, não vou tentar Deus para quê? Não vou. Porque Jesus sabia a rota dele, sabia o propósito dele. E ele queria orar para Pedro, porque, gente, seguir a rota do propósito tem que ter fé. Tem que ter fé. E aí Jesus falou, eu vou orar por você. Porque você está achando que o seu propósito é cuidar de mim. Você está achando que o seu propósito é me defender. Quantos crentes estão achando que o propósito dele é defender Jesus? E por isso entram em tititi de briga, de confusão por causa de política. Pedro foi lá e arrancou a orelha do cara. Porque ele queria proteger Jesus. Pedro foi lá e falou, não, isso não vai acontecer, jamais, você não vai morrer, Jesus. Porque ele achava que ele estava ali do lado de Jesus, aprendendo sim, vendo os milagres sim, mas ele se achava responsável por cuidar de Jesus. Mas olha o que Jesus diz para ele, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Não preciso que você arranque a orelha de ninguém. Eu não preciso que você me tire da minha rota, daquilo que eu tenho que fazer. O que eu preciso é que você faça o que tem que ser feito por você. O que tem que ser feito por você? O que o Senhor te manda fazer? E quando o apóstolo falou aqui para obedecer o que Deus manda fazer, eu falei, glória a Deus. E é esse nível de obediência. É um nível de obediência um pouco mais profundo do que ofertar, do que adorar. É um pouco mais profundo, porque é um nível de obediência que significa renúncia. Renúncia de muita coisa. Porque amar não é fácil. E todo ministério, quando alguém toca uns instrumentos, quando alguém prega, todo ministério tem que estar recheado de amor. Quando alguém pega na guitarra para tocar, você tem que amar o irmão que está ali, conduzir esse irmão à adoração em amor. Quando alguém prega a palavra entendendo a necessidade do irmão que está ali ouvindo. E tem que ser pregado com amor. Até o multimídia, mas é em amor, porque serviço e servir para fazer o que precisa ser feito tem que ser em amor. E Pedro aqui, por enquanto, embora ele soubesse quem era Cristo, ele ainda não tinha entendido aquilo que foi dito lá no primeiro encontro. Vai ser pescador de homens. E eu quero te convidar a
começar a ter mais atenção, porque lá em 1 Coríntios alguma coisa diz que um dia nós crentes vamos estar no tribunal de Cristo. Não é o tribunal de Deus como justo juiz. O tribunal de Deus é aquele que vai separar o joio do trigo, o justo do injusto, o crente do não crente, os salvos do não salvos. Só que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. As nossas obras serão provadas no fogo. Quando o apóstolo falou de oferta do fogo, eu falei: Senhor, obrigada, porque me fez lembrar disso. As nossas obras serão provadas no fogo. O que é palha, o que é feno e o que é madeira, vai se queimar. Só fica o que for ouro, prata. O que você tem feito é aquilo que você tem que fazer. Eu te convido a assumir essa responsabilidade de buscar no Senhor o chamado que o Senhor te deu e rechear isso de amor e fazer o que precisa ser feito. E aí agora nós vamos para João capítulo 21. Precisava falar isso e aproveitar que estamos aqui numa reunião mais intimista. Versículo 15 ao 23. Deixa eu beber uma água. Aqui, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Aqui, Pedro já estava tipo: deixa essa história de chamado para lá, deixa eu voltar para pescar. Isso aí sou eu, né? Lendo a Bíblia e falando. Ele já tinha chutado o balde, estava lá pescando, ele viu de longe Jesus e foi, né, nadando lá do jeito que ele estava. Foi nadando para encontrar Jesus, encontrou Jesus, tinha peixe lá na brasa, Jesus compartilhou, comeram. E aí, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pausa. Quando nós lemos o outro texto, nós vimos que Satanás queria se irandar a todos, né? Mas Jesus orou por Pedro. E aqui, Jesus está olhando para Pedro e está perguntando: você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se... Não vamos ler esse resto não, só até aqui mesmo, porque o que me interessa é até aqui. A gente sempre lê esse texto falando sobre o perdão, né? Sobre o arrependimento de Pedro, o perdão de Jesus, né? Jesus demonstrando ali para ele que perdoava ele e tal, para que viesse a consciência dele: realmente você me ama? E eu quero te perguntar: você realmente ama o Senhor? Porque o que eu quero perguntar nesse texto, o que eu quero chamar a atenção nesse texto, não é o acolhimento de Jesus a Pedro, que tinha negado. Eu quero chamar a atenção o que ele fala: se você me ama, cuide das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu cordeiro, dos meus cordeiros. Jesus está trazendo para ele a consciência do chamado dele. Jesus está fazendo ele refletir e cair a ficha sobre o chamado dele. E aqui a gente mais uma vez vê o significado do amor como atitude. Não basta você dizer: eu te amo, Jesus, se você não faz o que tem que ser feito. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, o título que eu daria é: faça o que tem que ser feito. Faça o que Deus te chamou para fazer.
não temos mais tempo. O tempo, urge. Você sabe qual é o seu chamado. Você sabe o que Deus... Alô? Eu desliguei, né? Então, faça. É isso. É sobre isso. Com as minhas questões, as coisas que eu passo, eu perguntei para Deus, realmente é o tempo dessa ordenação? Faça o que tem que ser feito. Eu não te chamei para fazer? Então faça. E é isso que Jesus está falando para Pedro. Eu te chamei lá atrás. E aqui nós estamos naquele mesmo cenário. O cenário da pesca. O cenário que eu te encontrei. Estamos nos encontrando depois de você ter me negado. Mas eu não quero aqui te cobrar porque você me negou. Mas eu vim aqui te cobrar o chamado que eu te dei. Não é mais tempo de adiarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o amor serve para isso, para nos dar esse suporte de fazermos o que precisa ser feito. E não é porque eu não tenho condições, não é porque eu não consigo, mas é porque Deus confiou a mim. E se eu o amo, me importa obedecer. Não tem discussão. É claro que você pode não querer fazer. Aí você vai precisar rever o seu conceito de amor a Deus. Porque Ele diz lá, Jesus diz, um mandamento eu quero te dar. Que você ame uns aos outros. Pior, né? Como eu te amei. Eu dei a minha vida. E o que você está fazendo? Cadê a tua renúncia? O que você vai... Eu renunciei a minha vida. O Evangelho... O Evangelho é renúncia. Por quê? Porque a gente é mau, a gente é ruim, a gente vive no mundo mau e a gente tem que renunciar a tudo isso, embora aos nossos olhos pareça bom. E a gente tem que viver o que Deus estabeleceu para a gente viver. Havia um propósito para Pedro. E o que Jesus estava fazendo ali era... Lembra que eu te chamei? Lembra que eu falei para você que você precisava se converter e que eu ia orar por você? É isso. Aí, ó. Você me ama? Então faça o que tem que ser feito. E nós sabemos que Pedro foi cheio do Espírito Santo pregar e ganhou lá tantas mil almas. Mas será que foi nesse momento que ele estava manifestando esse amor pleno assim que Deus queria que ele manifestasse? Fiquei pensando. E logo me lembrei de um texto. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Deixa eu compartilhar um pouquinho de como eu faço. Deus vai falando comigo, eu anoto. E depois eu faço a mensagem. Então, provavelmente eu anotei na parte que Deus falou comigo lá atrás. Deixa eu ver. Vocês vão se lembrar que lá em Atos 10, eu estou aqui na memória, em Atos 10. Vê aí, irmãos, Atos 10, se é Cornélio. Então, Atos 10, 34. Olha o que acontece em Atos 10, 34, e aqui eu já estou terminando. Ele já tinha pregado lá em Atos 2, aquela glória de Deus, aquela coisa maravilhosa. E talvez ele tenha olhado o resultado da obra dele e tenha visto, ai Senhor, obrigada. Estou eu aqui pregando, vidas sendo salvas,
o amor do Senhor sendo manifesto nesse lugar. E Deus olhou para ele e falou assim: então, é para ser aperfeiçoado no amor. Ainda não está bom. Ainda tem mais um pedacinho aí que você precisa resolver. O seu preconceito. A sua diferenciação entre pessoas. Isso aí é uma coisinha que a gente ainda tem que tratar. E deixa comigo que eu vou tratar. E Deus tratou. Havia um homem que não era do povo de Deus. Era um homem que não era crente, vamos dizer assim. Mas ele tinha amor a Deus. Ele ofertava, né? Ele buscava a Deus do jeito dele. E Deus mandou ele lá pregar, falar. E ele falou: não, você sabe que pela lei eu não posso me misturar com esse tipo de gente. Aí Deus falou assim: oi, eu estou mandando você ir, querida. Eu estou mandando você ir. E não tome por impuro quem eu já purifiquei. E olha o que ele diz em Atos 10, 34. Aleluia. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Nesse momento, agora, eu entendi que eu não tenho direito de julgar para quem eu vou falar e para quem eu não vou falar. Eu não tenho direito de fazer o que tem que ser feito apenas para um grupo de pessoas. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito a quem Deus quer que eu faça. Eu acho que talvez essa seja a coisinha mais complicada. Porque a gente aceita o chamado. A gente renuncia. E a gente acha que está fazendo tudo bem, tudo certo aí, ó. As almas se convertendo. Olha aí, ó. A igreja sendo edificada. E o Senhor vai e fala assim: então, mas e aquela pessoa que está ali assim? Não, mas aquela pessoa ali não dá, Senhor. Como é que eu vou chegar ali? Nós estamos vivendo dias difíceis. E aí eu quero falar, não somos crianças. Estamos aqui todos adultos. Não estou pregando ideologia, longe de mim, que eu detesto discutir essas coisas. Mas pare e pensa. Você tem escolhido a quem você acolhe, ama e manifesta o amor de Deus? Existem pessoas, e eu conheço pessoas assim, que tem sede de conhecer a Deus e não se aproxima, sabe por quê? Por causa da gente. Eu não vou lá não. Se eu falar, vão ficar me olhando. Eu não vou lá não. Vou botar um exemplo aqui. Eu vou lá com as minhas guias, com os meus turbantes. Quem vai chegar perto de mim? Eu não vou lá não. Eu tenho um jeito efeminado, todo mundo vai perceber e ninguém vai chegar perto de mim. E aí, eu creio que no dia daquele julgamento de Cristo, o Senhor vai olhar para nós e vai falar: olha, eu contava contigo para abraçar, para falar, ou até para não falar nada, só para ouvir, só senta e ouve. Manifesto o meu amor até no silêncio. E você disse, e ainda botou a culpa em mim, disse que a Bíblia diz que A e B e C não herdarão o reino de Deus. Então o que você ia fazer lá? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu quero botar um vídeo, essa é a deixa para já começar a preparar o vídeo. Eu quero mostrar um vídeo que eu estava hoje de manhã orando, falando com Deus. E aí no meu Instagram apareceu esse vídeo.
Não sei se o algoritmo ouviu minha oração, talvez. E aí pipocou esse vídeo. E eu falei, essa mulher, ela poderia falar, dane-se, vou salvar minhas coisas, já avisei, ninguém quis vir. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Essa mulher poderia falar, loucura, deve ser isso não. Essa mulher podia pensar tantas outras coisas, mas ela fez o que Jesus espera de mim e de você. Que a gente faça o que tenha que ser feito. Ainda que a gente seja chamada de louca, ainda que ninguém queira nos ouvir, não importa. Precisamos fazer o que precisa ser feito.